Queria dar-vos as boas-vindas. Este é mais um dos encontros da Casa de Tarot. A Casa de Tarot é um projeto, digamos, associativo, não só de Tarot, mas de várias áreas. E a prova disso é a temática de hoje, que é uma temática ligada sobretudo às metáforas, à importância das histórias que contamos em termos de crescimento, em termos, vá lá, de pedagogia, em termos da influência que isso tem em todos nós. Quer dizer, as histórias têm, não só são para encantar, mas através do encantar elas transmitem-nos mensagens, transmitem-nos uma tradição, transmitem-nos uma cultura, transmitem-nos também toda uma mensagem de falar de crescimento. E com as histórias nós não, digamos, não argumentamos. É uma das coisas, digamos, fortes, mágicas das histórias. Ouvimos-las, podemos dizer que gostamos, não gostamos, mas não argumentamos com ela. É uma história. E, de certa forma, isso é uma das coisas poderosas nas histórias, é, de facto, elas não entrarem direto para o nosso subconsciente. Ouvimos-las, mas também entram em direto para o nosso subconsciente. Eu tive a oportunidade de conhecer em Inglaterra já há alguns anos pessoas que trabalhavam especificamente sobre a utilização dos contos tradicionais em termos de terapia e que escreveram alguns livros sobre isso, livros muito interessantes, em que há histórias que nos ajudam a determinados processos, como, por exemplo, o processo de luto, como também o processo do amor. No fundo, tudo isto são questões da vida e hoje, de certa forma, vamos ver mais as histórias utilizadas em termos do amor, em termos da mudança, do crescimento, através dessa força poderosa que é o amor. Pronto, penso que a Vera Faria Leal não precisa de muitas apresentações. Ela é escritora, ela é astróloga, ela é coacher, é terapeuta, é orientadora, é mulher e é, de facto, também particularmente uma grande contadora de histórias. Eu vou dizer-vos também que nós, além de estarmos aqui, estamos a transmitir diretamente para a internet e, portanto, vamos estar não só aqui, mas simultaneamente para alguma audiência que nos pode estar a ver por todo o mundo. Também este apontamento está a ser gravado e irá ficar eventualmente disponível também na internet. Portanto, para já, agora vou-vos deixar com a Vera. Então, muito boa tarde e muito obrigada por terem vindo. De facto, este convite é o segundo convite que o meu querido amigo João Caldeira me endereçou para estar aqui, nesta noite de verão, na Espiral, a falar e a partilhar convosco sobre mitos, contos de fadas, arquétipos e o seu significado psicológico, o seu significado, a sua simbólica e de que forma é que essa simbólica pode iluminar os nossos processos pessoais e coletivos. Desde já há algum tempo que tenho sido encantada pelos mitos e os contos de fadas, desde logo trabalhando estudando e investigando toda uma nova psicologia do feminino que autoras como a Jean Shinoda, que vocês conhecem, Clarissa Pinkola, Estés, Marian Woodman, a genial Marian Woodman, que têm vindo a desenvolver. Começamos a aprender o beabá, os deuses e as deusas que nos habitam. Começamos com os deuses e as deusas muito próximos da nossa civilização e cultura, os greco-romanos. Depois vamos alargando na medida em que nós vamos percebendo que precisamos de mais e que esta cosmogénese, esta mundovisão que estes mitos e que estas histórias nos oferecem são absolutamente riquíssimas e nos ajudam
a aferir significado e sentido para a crise que estamos a viver. Eu sou aquariana e, como aquariana, sou muito ligada ao coletivo. E o coletivo, o meu trabalho não pode, o nosso trabalho não pode desligar-se do momento do coletivo. E então, naturalmente, os mitos que têm poder de nos devolver o sentido para aquilo que acontece vão vindo a nós. E assim foi com o conto, neste caso não mito, mas conto de fadas, uma narrativa dos irmãos Grimm, e que hoje vou partilhar convosco, que se chama, tem um nome complicado, chama-se Aller-Lura, ou Aller-Leura. Depois posso soltar se vocês quiserem. Isto faz parte da naturalidade de uma cafetaria e, portanto, acho que isto é castiço. Portanto, vamos integrar na nossa partilha, na nossa tertúlia. Alguém conhece o conto da Aller-Lura dos irmãos Grimm? Já agora, para além das mulheres que estão aqui, que foram minhas alunas e que conhecem, porque já o contei algumas vezes. Sim? Só uma senhora conhece? Sim. De facto, como vos dizia, num mundo em desagregação, eu lembro-me do mito de Ísis e Osíris, que provavelmente vocês conhecem todos, que é um mito da cosmogénese egípcia, claro, e que nos fala exatamente do momento que revela e retrata o momento presente. Esses irmãos que eram consortes, deusa e deus, mulher e homem, amantes, irmãos, Ísis e Osíris. Osíris terá sido desmembrado, morto e desmembrado pelo seu irmão Sete. E este é o desmembramento desta civilização. É o desmembramento que acontece quando o poder, ou quando a força do poder, ou o poder pela força, que para mim são um dos paradigmas desta civilização, em decadência, com certeza, quando esse poder pela força e a força como poder, que tem que vir dar lugar ao amor como força ou ao amor como poder, do novo paradigma que virá, de uma nova sociedade que virá, que eu penso que sinto que nós somos pioneiros, poderá demorar várias gerações, alguns séculos, mas nós somos pioneiros nessa visão e nessa mudança de consciência. O mito ensina, não é, que esse desmembramento, o desmembramento foi do irmão ganancioso, que queria poder. Olhem para o mundo e vejam que desmembramento é este que o mito ensina. Bom, é um mito muito complexo, é um mito maravilhoso e que ensina como é que o feminino, Ísis, recupera as partes, a última das quais não encontra, e encontra a partir de si própria, da sua conexão com o masculino, que é o espírito em si, e concebe um filho novo, que é o filho concebido da ligação da alma com o espírito, mas isso ficará para outra. O mito de Ísis e Osíris, porque hoje temos a Aller-Lura. Mas é muito fascinante perceber como os mitos ensinam o devir da história e para onde é que vamos e o que temos que fazer para, quando eu apresentava, para encontrarmos esse sentido. Quando eu apresentava esta nossa conversa hoje, eu dizia que eu sinto que, como eu aprendi com tantos outros mestres e em tantos outros momentos importantes da história da humanidade, eu sinto que são as artes, a poesia, os contos, têm poder, a música, a dança, o folclore tem real poder de nos ajudar a conectar com essa dimensão do inconsciente coletivo, essa dimensão de verdade interior, onde nós temos as respostas para um novo sentido. Porque não olhamos para o mundo e percebemos o sentido à velha maneira, à antiga maneira, em que é que está redundando. Não vou ser redundante na leitura da esquizofrenia social em que vivemos, vou começar com o mito da Aller-Lura. Então, começa como todos os contos. Era uma vez há muito, muito tempo, num reino muito distante, algures na interseção entre o tempo e o espaço, ou entre o finito e o infinito. Um reino que tinha um rei e uma rainha, como todos os reinos que conhecemos. A rainha era bela, era loira, e eram felizes, os dois.
tinha uma filha que se chamava Princesa. Princesa era o seu nome. E parece que eram felizes e que viviam felizes nesse reino longínquo. Houve um momento em que a rainha adoeceu gravemente e precisou e ficou às portas da morte. E a rainha chamou o marido. Ela chamou o marido e disse, fez o marido, o seu rei prometer, que se voltasse a casar, teria que ser com uma mulher tão bela quanto ela. Essa era a única promessa que aquela rainha, que tinha sido feliz com o seu rei, fazia ao seu esposo. Naturalmente ele acedeu, obviamente muito choroso, tão choroso quanto pode estar um homem que genuinamente amava a sua mulher e que havia assim partir. A rainha morreu e o reino ficou de luto durante algum tempo. E o rei ficou de luto durante muito mais tempo ainda. A sua filha cresceu, tornou-se uma bela jovem e os conselheiros do rei começaram a insistir para que Sua Majestade voltasse a casar. Era necessário. De tanto insistirem, ele acabou por se convencer que sim, estava na altura de casar, voltar a casar. E mandou que procurassem por todo o reino uma mulher tão bela quanto a antiga rainha, quanto a sua rainha. E vou-vos dizer, bem procuraram por todo o reino, e não encontraram. E vieram mulheres de todos os quatro cantos do reino, mas nenhuma satisfazia o rei. Nenhuma, na verdade, era tão bela quanto a rainha falecida. E o rei estava neste impasse, nesta pressão dos seus conselheiros. É assim com a realeza, eles também têm as suas pressões. E alguma decisão tinha que ser tomada. Bom, houve uma noite em que o rei passava no seu palácio, e olhou para a sua jovem filha, que entretanto era uma linda adolescente. E naquele instante ele olhou para ela e sentiu a sua beleza. E olhando para a sua beleza disse, esta mulher é tão ou mais bela do que a minha. E é com a minha filha que eu vou casar. E naquele instante ele é possuído por essa ideia e diz aos seus conselheiros que tomou uma decisão. E a decisão dele é casar com a sua filha. Porque de facto não havia, ele estava preso pela promessa e não havia outra mulher mais bela. E foi o horror. De facto foi o horror no palácio. Eu vou fazendo parênteses na história. Nas histórias, os contos de fadas, sobretudo na sua análise junguiana, que é a análise que mais me fascina, porque é de facto a que eu conheço que é mais profunda. Tudo tem uma simbólica. O cabelo louro da rainha representa é solar, a solaridade, aquilo que ascende, representa uma dimensão espiritual de facto. Na rainha, que é o princípio do feminino, representa uma espiritualidade não corpórea, desencarnada. Ou aquela espiritualidade desconectada da alma que habita o corpo, da alma corpórea, do corpo e da alma. Então, aquela rainha representa uma dada condição do feminino numa dada circunstância cultural. E esta rainha representa muito o feminino nas culturas patriarcais que têm cerca de 4.000 anos. E que, do meu ponto de vista, enquanto astróloga e enquanto estudiosa, me parece que estamos no limite e no final de um tal paradigma patriarcal. A civilização patriarcal, em que a espada substituiu a civilização do cálice, as sociedades matriarcais, foi uma sociedade polarizada em religiões muito relacionadas muito ligadas ao pai. Antes de Deus ser pai era mãe, mas ao pai, ao céu, ao espírito, por digamos que contraste com a mãe, a matéria e o corpo. A Santíssima Trindade gerou uma insantíssima Trindade. E a insantíssima Trindade das culturas patriarcais exacerbadas nos últimos 2.000 anos é a insantíssima Trindade do corpo,
do feminino e da sombra. Esta é a Santíssima Trindade que temos que resgatar se queremos alguma vez ser inteiros. E ser inteiros é a proposta de todos os mitos, de todos os contos de fadas que acabam num casamento. Que, meus amigos, já sabemos, temos aqui todos idade para saber que não é o casamento com o outro. Porque já temos muitos casamentos e muitas cabeçadas, é o casamento dentro de nós. Claro que depois é o casamento com o outro. E claro que esse casamento interno é por vir daquilo que nos acontece com o outro lá fora, com todos os outros. Somos nós uns para os outros. Isso é evidente. Mas o fruto da obra é o casamento alquímico, é o novo andrógeno, que não tem a ver, que é a condição de uma nova consciência que integra o feminino e o masculino em homens e mulheres. Isso não significa que vamos deixar de precisar de ser homens e mulheres, não é nada disso. Significa que chegaremos à iluminação ou individuação. Para mim são dois sinónimos, com essa nova integração de consciência, lunar e solar. Então esta rainha simboliza o feminino nas culturas vigentes, o feminino nas tradições mais da nossa civilização, pelo menos há 2000 anos. De facto, há uma necessidade de ascensão sem realização no corpo, sem integração do corpo, do feminino e da sombra. O feminino é lunar, é cíclico, é intuitivo, é o inconsciente, são processos telúricos, é a conexão do instinto com o espírito, duas polaridades que têm que ser integradas. E este conto ensina isso. Então, esta rainha avisou bem o seu rei. Muitas vezes as nossas mães avisam bem e elas passam de geração em geração este testemunho. Não quero outro tipo de mulher, eu quero que tu perpetues o meu legado. Eu não quero uma espiritualidade terrena, no corpo vivida. Eu quero uma espiritualidade desconectada do sentir, do corpo, da matéria e do feminino. Eu quero que tu continues isto. E ele quis continuar isso, por isso quis cometer esse incesto. O incesto nos contos de fadas tem muitos níveis de interpretação. Um dos níveis de interpretação sobre o qual não iremos falar, porque não parece que seja exatamente aquilo que este mito, que este conto pede, tem a ver com o processo. Como muitas vezes o incesto nos aparece nos sonhos, não é literal, meus amigos, não é literal. Não somos nós a querer ir para a cama com os irmãos nem com os pais. É um processo interno, é um processo de casamento com partes de nós. Portanto, a maioria das vezes é positivo. Não estou a falar de todas porque não quero generalizar. Mas este rei, ele queria perpetuar este casamento, esta forma de estar civilizacional. A filha ficou horrorizada. Ela negou. Então, ela concebeu uma estratégia, ela precisava de tempo. E ela pediu-lhe 4 coisas aparentemente impossíveis. E é muito interessante porque há noutros mitos, como o que falámos a semana passada de Psique e Eros, era precisamente Deus Afrodite Vênus, a grande iniciadora dos mistérios do feminino, que iniciava Psique na sua busca, a alma na sua busca pelo amor, por Eros. Era ela que lhe dava tarefas impossíveis. Aqui é a princesa, que ainda é só a princesa, que pede 3 coisas ao pai. Ela vai pedindo, primeiro pede um vestido que seja do brilho, tão poderoso como o sol. Eu preciso de um vestido que seja tão brilhante, tão esplendoroso como o sol. E o rei conseguiu que no reino as melhores costureiras fizessem um vestido tão esplendoroso como o sol. E trouxe-lhe o vestido. Na segunda noite ela pede um vestido com o brilho tão mágico e misterioso como o brilho da lua. E ele consegue que façam um vestido tal. E na segunda noite ele traz o vestido feito pelas melhores costureiras do reino. E ela começa a ficar verdadeiramente angustiada. Há um terceiro vestido que ela pede. Ela pede um vestido tão esplendoroso como as estrelas do firmamento. Ele, na terceira noite, o seu pai traz-lhe o terceiro vestido. E ela quer pedir mais uma tarefa porque não sabe o que é que há de fazer. E ele diz: só mais uma. E depois serás minha. E então ela lembra-se de pedir um manto feito de 1000 peles de 1000 animais diferentes. Ela achava que era impossível.
fazerem um manto de 1000 peles diferentes. E ele enviou os seus caçadores e conseguiram, na outra noite, trazer um manto feito de 1000 peles de 1000 animais diferentes. E nessa noite ele marcou o casamento para o dia seguinte. E aí estava marcado o seu destino. O que é que faz a Ledorá? Pega numa noz que parece que lhe terá sido dada pela sua mãe. De alguma maneira a noz também é mágica, é um contentor, é um útero. Era uma noz mágica. E ela coloca os seus vestidos dentro da noz e veste-se com o manto e mascara-se com negro. Tapa os seus cabelos louros e foge. E foge do palácio, e foge. E começa a sua saída da casa do pai. Começa a sua saída da casa do pai. E esta saída, simbolicamente, representa quando todos nós saímos da casa do pai. Agora, nós saímos da casa do pai e da mãe em busca da nossa individualidade, mas muitas vezes não deixamos de ser homens e mulheres filhos deste patriarcado. Só quando nós começamos a quebrar com os valores, que são os valores de uma, eu diria, de uma inocência que não é sábia, porque há um outro tipo de inocência que os mestres ensinam, que é a inocência da completude, que é outro tipo de inocência, mas esta não é uma inocência sábia de quem aceita os valores de fora, que nós estamos a mudar para um paradigma da verdade interior, e da experimentação e do questionamento. Precisa de ser enraizado numa dimensão mais lunar, mais intuitiva, mais do profundo em nós. E isto é cortar verdadeiramente com a casa do pai. Cortar com a casa do pai é cortar com os valores do patriarcado, com os valores da sociedade tal qual a conhecemos. É ir em busca dos nossos valores. É muito solitário este caminho, mas é fundamental para o processo de individuação. Ir em busca dos nossos próprios valores. Não são os valores do pai, nem da mãe, em última instância da própria sociedade. São os meus valores. E aceitar pagar o preço. E é por isso que entramos na floresta, porque ela foi direta para a floresta. E todos os heróis entram pela floresta normalmente. Sobretudo as heroínas, porque nos contos de fadas o príncipe tende a ir matar dragões e a princesa tende a ir para a cozinha. Porque a cozinha é um lugar de alquimia, onde a alquimia da transformação ocorre, é um lugar especial. E ela andou na floresta, não sabe quanto tempo, até que encontrou uma árvore que tinha assim um buraco. E ela colocou-se dentro, aninhou-se dentro do buraco da árvore com o seu manto de 1000 peles e ficou ali a dormir. A árvore é um símbolo muito especial em muitas tradições. A árvore e o buraco na árvore é um símbolo uterino de trabalho interior. E começa o processo de individuação desta princesa. Começa aqui. Lembram-se quando vocês entraram na floresta em algum momento da vossa vida? Ou porque tiveram que romper com o status quo, ou por uma depressão, ou por uma perda, ou por seja o que for, entraram na floresta, alguém se lembra? Ou alguém não se lembra? É arquetípico, portanto, isto é um guião arquetípico, isto faz parte, tinha que acontecer. A árvore é uterina, como se nós precisássemos desse espaço uterino de recuperação. E é muito do processo do feminino, entender? Porque esta é uma heroína feminina. Claro que os homens têm, obviamente, uma dimensão feminina na sua alma para integrar. O Jung dizia que considerava mais difícil os homens do século XX conseguirem integrar a dimensão feminina da sua alma do que a sombra, que é aquilo que não é fácil para nós, não é? Porque nós não queremos ser vistos com aquelas características. Mas este é um processo para homens e mulheres, ainda que a heroína seja a mulher, não é? Seja o feminino. Porque há, de facto, uma jornada da heroína e há uma jornada do herói. Ou seja, há um processo, do meu ponto de vista, o que eu tenho aprendido com os contos de fadas é que a mulher e o homem individuam-se de forma distintas. Como o homem tem feminino e a mulher tem masculino, é evidente que há momentos em que a jornada do herói e da heroína se tocam, obviamente. Há momentos em que o homem tem que estar na floresta e há momentos em que o homem tem que ir combater dragões. Normalmente as heroínas, elas estão na floresta e elas precisam desse tempo de recuperação e de regeneração profunda e elas precisam que
permitir que a natureza faça também o seu trabalho. É um tempo muito mal visto na nossa sociedade contemporânea, porque a nossa sociedade contemporânea, que prima pelos valores do masculino tão prejudicial ao homem como à mulher, do masculino que não tem feminino, porque os valores do masculino não são tradicionalmente assim. O masculino os valores do masculino são valores de criatividade, em defesa da vida, da expressão de todas as formas de vida, são valores extraordinários. O que estamos a falar é do masculino que se cortou da polaridade yang, que se cortou da polaridade yin, e que, portanto, que vive os valores da predação, não? Do ser predatório, do poder sobre, do mais, da produtividade obsessiva, etc, etc, etc. Então, ela, nos primeiros raios de sol, terá sido desperta por barulho de cães. E acontece que ela tinha andado tanto, mas tanto, que já estava num outro reino, e havia um outro rei que vinha caçar, e vinha com os seus caçadores, e os cães farejaram exatamente as peles dos 1000 animais que ela vestia. E quando vieram os caçadores e viram aquele manto de peles, acharam que aquilo era um monstro, nunca tinham visto um animal assim. E ficaram ao princípio assustados. E chamaram o rei: há ali um monstro, não sabemos que besta é aquela, que animal é aquele que ali está, nunca vimos tal coisa. E quando ela se apercebe, fica assustadíssima, desperta e pede por favor que não lhe façam mal, porque ela é uma pobre órfã, boa para nada, senão para que lhe atirassem botas para cima. É assim que esta versão do mito conta: eu sou boa para nada, senão para me atirarem botas para cima. E perguntaram-lhe o nome, e ela não tinha propriamente nome. Chamaram-lhe Alerdorá, que significa a de 1000 peles. Significa também, de alguma forma, numa outra versão, eu vi que lhe atribuíam isto de a que está crua. Então, nós temos que ser cozidos, porque estamos crus na consciência. Há todo um processo de ficarmos cozidos. Eu acho que o processo de individuação é também esse cozimento, essa cozedura. Esse fazermos o processo da alma implica muitas vezes sermos cozidos por muito fogo. E é por causa da necessidade do fogo que é também a conexão com o desejo dentro de si. Mas é um desejo muito profundo, é um desejo que conecta instinto com o espírito, é um desejo que nós vemos, eu acho, que em seres que atingem determinados níveis de integração dentro de si próprios. São seres muito conectados com esse fogo interior. A maior parte das pessoas que nós conhecemos põe esse fogo fora para que os outros não ultrapassem esse fogo e para manter os outros à distância. Fazem um anel de fogo ao redor de si, com toda a sua agressividade, com todo o seu medo de intimidade, com tudo o que, são as nossas feridas, enquanto que esse fogo tem que estar dentro de nós, tem que nos ligar à vida, né? Tem que nos ligar profundamente à vida. E esse processo começa ao início, realmente, o processo de fazer a alma, fazer a vida, saber quem somos, fazer um processo de integração. Bom, levem para a cozinha, eu faço os trabalhos, levem para onde quiserem, eu faço o que for preciso, o trabalho mais humilde, e assim foi. Tiveram pena dela, lá a levaram para a cozinha, onde durante muitos anos a Lerdorá passou a fazer as tarefas mais humildes: buscar lenha, limpar as cinzas da lareira, cortar os vegetais, prepará-los para serem cozidos. Toda esta preparação do cru para o cozido representa também a nossa capacidade de ir integrando conceitos crus que nós podemos vir a digerir aos poucos e poucos. Eu lembro-me, quando falo disto, lembro-me de tantos conceitos. Lembro-me aos 18 anos, quando li o Tao, não percebi nada, e agora, com 48, percebo mais alguma coisa e sinto: olha que bom, já não estou tão crua, já foi mais cozido isto em mim, não é? Já sou capaz de mastigar e de digerir, porque olhava para o Tao, que é isto? Eu achava que havia ali uma beleza incrível, uma poesia incrível, mas velada, não conseguia chegar, não conseguia entrar, aquilo não conseguia abençoar-me. Eu só intuía que havia ali um tesouro, mas não sabia como chegar a ele. Então, a vida é sábia e a vida conduz. Então ela lá foi e lá esteve. E lá esteve muitos anos na cozinha fazendo esse trabalho. Houve um dia, porque sempre chega um dia, em que o rei dá uma grande festa. Mais do que festa, era um festival. Porque a diferença entre festa e festival é que o festival celebra. Há uma celebração. Muitas vezes há rituais também. Era uma celebração da vida.
E nesse dia ela sentiu que estava pronta para fazer alguma coisa nova. Ela pede ao chefe da cozinha se ela pode espreitar o baile. E ele diz que sim, mas tinha que deixar a sopa pronta e à meia-noite tinha que voltar. À meia-noite outra vez, como a Cinderela. Quer dizer que ela ainda não estava pronta. São passos no processo. Ela estava pronta para o primeiro encontro. Ela foi, o que é que ela fez? Ela despachou a sua sopa, preparou tudo e foi lavar-se, soltou os cabelos louros, vestiu o vestido de lua e subiu até ao palácio e entrou no palácio e foi num dos lumes. Nunca tinha sido vista uma mulher tão bela. E ela brilhava muito, brilhava com a luz do vestido, mas com uma luz interna também. E o rei ficou fascinado por aquela mulher e pediu para dançar. E dançaram. Dançaram até quase à meia-noite. À altura em que ela foge, assustada, lembrando-se da advertência que tinha e volta de novo para um vão de escada onde ela estava num cubículo muito humilde e voltou a manchar-se de negro, cobriu os seus cabelos louros, colocou o seu manto de 1000 peles e voltou ao seu processo. O vestido de lua representa o processo realmente lunar, a consciência lunar, representa o trabalho com o inconsciente. Desde logo, o trabalho com a nossa própria sombra, que temos que fazer aquilo que em nós não gostamos e tendemos a projetar para os outros, ou aquilo que em nós habita como força também e potencial e que também tendemos a dizer que os outros é que são fantásticos, eu não tenho aquela capacidade. A lua tem muito a ver com o sonho, o inconsciente, e com essas imagens que um corpo suficientemente relaxado e suficientemente desperto da tirania do nazi crítico que em nós habita é capaz de gerar. O nosso corpo gera imagens curativas, criativas e de alto potencial integrador, assim como os sonhos que ele produz, mas precisa de ser um corpo suficientemente fora do poder do nazi crítico que em nós habita, porque esse nazi não dá hipótese. É um reflexo do sentido crítico desta sociedade. Então, essa consciência lunar tem muito a ver, portanto, com esse resgate. Para mim, tem muito a ver com os processos terapêuticos, tem muito a ver com os processos criativos e intuitivos também. Ou seja, que no caminho da individuação nós precisamos de fazer essa ponte, homens e mulheres, essa conexão. Dar esse sentido, descobrir que nós não somos só lua, somos sol, somos lua, somos yin, somos receptividade, somos silêncio, somos mistério, somos profundezas. É muito interessante que esta sociedade odeia as profundezas, estamos sempre a falar em ascender, mas as heroínas nos contos de fadas e nos mitos, quase todos os mitos relevantes da história da humanidade ou daqueles que eu conheço, vou agora dizer melhor, daqueles que eu conheço, as heroínas descem. Perséfone desce, Inanna desce, Psique desce. Quer dizer, para subir tem que ascender, tem que ir ao profundo, tem que ir a descer aonde ao corpo, ao instinto, à matéria. E nós resistimos, culturalmente, civilizacionalmente, etc. Religiosamente resistimos, não é? Então, enquanto ela está a trabalhar e a conquistar o vestido de lua, ela está a fazer este trabalho. Eu diria que este trabalho nos homens é o resgate do seu lado feminino inconsciente. Da sua lua. Que o Jung dizia que é feito em 4 etapas. Há o estágio de Eva, a mulher biológica, há o estágio de Helena, a amante que é também companheira espiritual, há o estágio de Maria, o estágio de Sófia, da sabedoria. Mas voltando ao conto, porque isso é para outra altura, processo de individuação do feminino nos homens. Voltando ao conto, ela volta para a cozinha, o rei come a sopa que ela fez nessa noite, na ceia, tardia, e chama, quando come a sopa, manda chamar o pessoal da cozinha, quer saber quem é que fez a sopa. E o cozinheiro ficou apavorado porque pensou, querem ver, que saiu algum pelo do manto dela e que estragou aquilo tudo e que está na sopa e que aquilo vai ser terrível. Mas não, a sopa nunca tinha sido tão deliciosa. E, portanto, ele queria saber quem foi.
E ele disse que foi a ler Lorá. E perguntaram-lhe como é que ela fez e ela disse que foi por sorte. Por sorte, nunca tinha feito nada e que ela não era ninguém. O não ser ninguém acontece em muitos momentos de alguns contos em que o herói diz eu sou ninguém ou eu não sou ninguém. Porque há momentos em que nós não somos ninguém. Normalmente quando estamos na floresta, nós sentimos que não somos ninguém. Quando nós estamos a refazer-nos. Alguém já sentiu bem que não sabe bem quem é? Ou é só... Não. Ok. Pronto. Isto também é típico. Não sou bem quem sou, não sei bem quem eu sou. Eu não sou ninguém. Tudo isto tem relevância e tem interesse. Ela ainda estava sendo feita, ela ainda não estava completa. Por isso é que tantas vezes se diz que quando os homens e as mulheres renascem, diz que do ponto de vista espiritual nascem duas vezes. Às vezes nem algumas tradições dá-se um novo nome, não é? Quando a pessoa atinge esse processo integrativo ou integrador da consciência, dá-se um novo nome que confirma que batiza e confirma e consagra esse renascer e essa nova identidade mais profunda. E ela volta para a cozinha. E ela volta para os seus afazeres. Passado um tempo, talvez um ano, talvez mais, o rei volta a dar um grande festival. E ela desta vez está pronta para um outro vestido. Está pronta para o vestido solar. A consciência solar está formada. A lua tem a ver com o resgate do seu feminino também. Na mulher, só isto dava para imenso tempo de partilha. Na mulher tem muito a ver com o resgate de todas as dimensões de si, a cura da cisão da mãe e da filha, que passa de geração para geração, o resgate da sexualidade da amante, o resgate da virgem na mulher. A virgem representa o arquétipo da virgem que a Ler Lorá estava fazendo quando ela estava vestindo, criando o seu vestido de lua. Representa a nossa capacidade de nos trabalharmos, como eu dizia na semana passada, a propósito de psique e eros, de nos trabalharmos como se fôssemos o contentor que os alquimistas falavam, esse contentor, esse vaso, para sermos suficientemente fortes, para sermos penetradas pela vida e penetrar a vida. Tal como elas são e como nós somos. A Virgem é um arquétipo de unidade no ser, em si mesma. Então, a Virgem normalmente faz-se iniciada pela anciã, que é outra das facetas do feminino, que do meu ponto de vista também está ligado à lua, e essa desconexão, nós somos seres não iniciados. Nós somos seres, as nossas mães não são iniciadas, os nossos pais não são iniciados, não nos puderam iniciar aos homens na masculinidade consciente e às mulheres na feminidade consciente. Somos seres desiniciados, nós temos que resgatar estas iniciações todas. Então, por isso é que vivemos como vivemos. No outro dia uma cliente minha dizia que era professora e que estava a ser reformada, dizia eu agora vou passar para o exército das pastilhas. Eu como? Pois, das pastilhas, dos Prozacs. Para o exército dos Prozacs. O pessoal vai para a reforma Prozacs. Eu fiquei um bocado chocada só. O exército das pastilhas. Claro que o exército das pastilhas existe antes da reforma, infelizmente. Mas é uma forma de viver que não é de todo a forma de viver que nos honra, que nos dignifica, como vocês sabem. Bom, ela foi ao baile com o seu vestido de sol, depois de teres feito a sopa, e mais uma vez deslumbrante. E mais uma vez deslumbrante. E mais uma vez maravilhou o príncipe. E mais uma vez esse elo foi reforçado. E mais uma vez fugiu, muito antes, um pouquinho antes, aliás, da meia-noite. E mais uma vez se mascarou de novo e se escondeu. Mais uma vez o rei perguntou quem é que fez uma sopa tão maravilhosa. E mais uma vez ela foi, e mais uma vez ela disse, foi por sorte, não foi por sorte. O cozinheiro desconfiou que ela fosse uma bruxa, porque estivesse ali em algum feitiço, começou a ficar incomodado com aquilo. E o vestido solar representa o yang e o masculino e a consciência também do masculino na mulher, na heroína. Primeiro, eu tenho compreendido que se trabalha, pelo menos do ponto de vista do feminino, as heroínas trabalham primeiro o feminino, até que o feminino esteja tão rendido à vida, numa rendição que não é derrota, é conquista, é a rendição do desmembramento de Osíris, que no mito se desmembra pelo poder da força,
para poder ser refeito pelo poder do amor. E essa rendição que eu estou a falar é a rendição do desmembramento do ser que vivia pelo poder da força para que um dia nos possamos reunir pelo poder do amor. Do amor que nos liga à alma e que por isso mesmo pode receber o Espírito, a impregnação ou a penetração do Espírito em nós. Bom, então ela fez esse trabalho e parece, eu sinto e vejo que primeiro o feminino trabalha-se como a princesa em nós para atrair o príncipe, para atrair o masculino, o seu príncipe, o seu guerreiro interno, o seu archoteiro, como dizem algumas autoras, interno. Nos homens o processo é ao contrário, de alguma forma. O homem precisa de conectar com a sua musa interior, com o valor do sentimento nele próprio, com a sua lunaridade também, que numa primeira fase projeta para as mulheres da sua vida com certeza e não a vive per si. Ela está cortejando o rei, reparem, ela de vez em quando sai da profundeza, do vão de escada, da cozinha lá do profundo, para vir para cima, para o baile, para a luz. Ela já começa a ganhar consistência e força. Isto indica-nos que o caminho do nosso progresso de consciência tem etapas, temos que as respeitar. Não estamos prontas, muitas vezes, para chegar lá logo. Nós temos etapas, temos que nos esforçar nessas etapas. Ela estava segura da sua intuição feminina e segura de que a sua intuição a ajudaria a encontrar, a coligar com o seu masculino, que, por sinal, na mulher é aquela força que pode ajudar a projetar os seus sonhos e a sua verdade e a sua autenticidade. Eu costumo dar este exemplo, de que nós podemos ter um feminino forte e muita criatividade e muitas ideias, mas o mundo está cheio de gavetas de poetas com criatividade dentro dos armários e das gavetas que não têm masculino, homens e mulheres, suficientemente forte para pôr cá para fora e dizer: esta é a minha obra, este sou eu, este é o meu trabalho, aqui estou eu. Então, a Ler Dourado estava a fazer esse trabalho também com o seu masculino, com a sua consciência solar, e o vestido representa essa consciência, esse aspecto do Yang. Passado um ano, ou talvez mais, o rei volta a convocar um outro festival, e desta vez ele não queria perder essa mulher misteriosa, e dessa vez ele já tinha tudo preparado, junto com os guardas, junto com a orquestra, para tocarem mais tempo, de maneira a retê-la, para ser impossível ela escapar. E assim foi, ela pediu para subir, tudo da mesma forma, e vestiu o seu último vestido, o vestido das estrelas. E subiu, e dançou, e a música demorou mais tempo do que habitual e ela foi enganada, de maneira que quando ela se deu conta, ela tentou de facto fugir, só que ela já não teve tempo quando chegou lá abaixo de se mascarar como costume. Um pedaço do seu cabelo louro ficou de fora, não conseguiu mascarar a cara toda e o vestido não conseguiu tirar, ela só colocou o manto por cima quando vieram os guardas atrás. Deixem dizer-vos que o vestido de estrelas significa, neste conto, consciência cósmica. E aí, verdadeiramente, o culminar de uma consciência espiritual ou transpessoal. A necessidade, provavelmente, de uma linguagem ou de um ensinamento que nos conecte com o próprio cosmos, porque quando nós fazemos um processo de individuação, de individualidade profunda de quem somos, nós vamos normalmente do ego, do eu, para o todo, não é? Vamos de uma consciência mais individual para uma consciência mais transpessoal. E esse vestido é o último, não é por acaso? É a última consciência, é a última camada. É a camada de conexão com o todo, com o cosmos, com a vida, que ela conquistou também e que nos cumpre a nós conquistar. Eu tenho uma linguagem simbólica, apesar de ter sido batizada em 4 religiões diferentes e ter feito muita pesquisa, muita busca interior. Para mim a astrologia funcionou muito como a linguagem que me liga ao cosmos. A astrologia para mim é o meu vestido de estrelas. É essa linguagem que me decifra a vida, que me decifra o cosmos e a minha conexão com o cosmos, mas cada um tem a sua. O importante é desenvolver essa consciência com essa conexão com o transpessoal. E ela conquistou, ela estava pronta. O que é interessante é que ela conquistou todo este processo sempre envolta num manto, e o manto representa a consciência corporal. Por isso, para mim, é absolutamente impossível quando algumas religiões, sobretudo patriarcais, nos afastam do corpo e da consciência corporal.
Os processos, do meu ponto de vista, têm que ser feitos no corpo, não é fora do corpo. Fora do corpo morremos, pronto, vamos para a dimensão espiritual, mas já não estamos cá. É no corpo que os processos têm que ser feitos. Né? Portanto, a pele representa o instinto e o corpo, e a consciência do corpo. Até que se descubra que o corpo é parte da alma captada pelos 5 sentidos. A alma é para além, não é? Então, o rei chegou com o seu séquito e pediu para ela se limpar e tirar o manto, e de facto foi impossível esconder. Quer dizer, ela brilhava em todo o seu esplendor. Porque a consciência de quem se conhece e de quem se conheceu, de quem se encontrou consigo próprio, é impossível de esconder, entenda? É impossível. Ela brilha. E é isso que representa este momento da história do conto, da Lerlorá. Estava destinado, ela estava pronta para o seu rei, ela estava pronta para um novo casamento, uma nova aliança, e é uma aliança muitíssimo mais consciente, é uma aliança muitíssimo mais profunda. Este rei também é um rei diferente do seu pai. É um rei, o facto de ele ir caçar, dele simboliza a sua ligação com os seus instintos e com o seu wild man, que os homens no patriarcado desconectaram-se demasiado na parte mais racional ou cognitiva e desconectaram-se desse homem verde dentro deles. Este rei não era um homem desconectado, este rei era já um outro rei com quem a Lerlorá pôde criar uma nova parceria e uma nova ordem dentro do ser, porque este era um rei que respeita os valores da vida que a Lerlorá representa. Jamais será um rei predatório. Né? Na nossa sociedade, em que o masculino dissociado do yin é o falo através da ogiva nuclear, da bala, da destruição, é o falo que literaliza o verdadeiro falos, que é o poder do espírito. Este não era tal rei, esse era o primeiro rei. Este é um rei que respeita, que representa esse princípio espiritual masculino, criativo, que respeita e integra os princípios da vida e a criatividade do feminino. O casamento foi marcado, fizeram uma enorme festa, casaram num casamento de facto memorável, iniciaram uma nova era naquele reino, foram felizes para sempre e tiveram muita e feliz descendência. Muito obrigada. Este é o conto da Lerlorá. Muito obrigada. Não sei se querem agora porem questões. É uma boa altura para isso. Portanto, alguém quer pôr alguma questão? Estou a ver aí o rosto cheio de vontade, mas depois não avança. Pronto, entretanto, dou-vos aqui este pedacinho que é para vos falar um bocadinho também sobre estas questões da água, porque quando falamos em questões de amor, hoje estamos a falar do elemento água. E o elemento água tem esta particularidade muito específica, que é a sua grande fluidez. E nesta história, que começa inclusivamente com este lado incestuoso, não é? Do pai, traz-nos também esta questão de que os afetos são algo de difícil de controlar. São coisas que, digamos, que são essências em nós que fluem, quer dizer, que não controlamos e que às vezes nos parecem pouco justas, pouco corretas, pouco sociais, mas que são características da água. Pronto. Quando nós, no fundo, estamos a debruçar-nos sobre estes simbolismos, percebemos que, de facto, temos há 4 elementos. E esses 4 elementos, água, terra, fogo e ar, são importantes para a nossa vida. Eles não existem, digamos, nunca em separado. Nesta história, de alguma forma, nós vemos como lados como o ar, onde estão as nossas crenças,
a nossa moral, ou uma parte dessa moral, entram às vezes em choque, podia entrar em harmonia, mas às vezes entram em choque também com o elemento água. Portanto, o que é interessante quando trabalhamos conscientemente os mitos e as histórias é também a possibilidade de as compreender, não porque elas entram, como eu falei no início, entram diretas para o nosso subconsciente, ou passando pelo consciente, mas entram-nos muito para o subconsciente, mas a possibilidade que nós temos de percebermos-las, tanto ouvirmos-las, às vezes vemos-las também quando é cinema, e conseguir perceber o que é que lá está, de forma a que também esta passagem de cultura ou de sabedoria ou de lições, como quisermos chamar, não seja algo feito inconscientemente, mas seja algo que nós sabemos o que é que estamos a usar. Porque eu acredito que, na maior parte das vezes, nós não sabemos o que estamos a usar quando contamos uma história. Contaram-nos antes, os nossos pais contaram, a televisão contou, o cinema contou, e nós acreditamos que é assim. Pronto, é mais uma história da nossa cultura. O que não está, quanto a mim, errado, só que nos tira um bocadinho do poder. Precisamos escolher as histórias que contamos, precisamos escolher as histórias também que ouvimos e gostamos e que são as nossas preferidas, porque é muito curioso, porque algumas delas fazem-nos extraordinariamente bem, algumas outras fazem-nos extraordinariamente mal. Não quer dizer que nós, às vezes, tenhamos o conhecimento para escolher entre umas e outras. Porque há uma atração, às vezes, no lado da sombra. Há uma atração nas coisas que, se não fosse assim, não víamos tantos noticiários. As pessoas não viam tantos noticiários. Há uma atração muito grande pela sombra. Mas podemos escolher luz. E dentro da luz há muitas coisas muito interessantes. Aqui é uma questão de sombra. Nós, às vezes, chegamos à luz pelo lado da sombra. É o que eu sempre digo e acredito. Mas podemos escolher mais luz, podemos ter mais consciência. O facto de trazermos aqui hoje este conto, que encantou, pelo menos eu encanto-me sempre, a Péria já a semana passada aqui nos encantou com o mito do Eros e da Psique, hoje com este conto dos irmãos Grimm. E estas histórias de encantar, portanto, o que eu vos sugiro é que tomem consciência do que é que elas dizem. Às vezes basta estarmos um bocadinho atentos. Hoje fizemos um pouco isso. A Vera explicou-nos um bocadinho deste conto, dos seus significados profundos. Mas em todos eles há coisas que são muito interessantes. Nas histórias da Bela Adormecida, aquelas mais conhecidas, a Bela Adormecida, a Cinderelas, sei lá, são histórias... Por sinal foram muito, muito desvirtuadas pelo Walt Disney. É verdade. Temos que as resgatar, temos que as reinventar, redescobrir. Sim, é curioso porque elas estão, e agora que levantaste isso, eu penso que elas são, ao longo do tempo, são como o próprio tarot, com os vários baralhos. São transformados. E é muito interessante que são desenterradas. Na medida em que a consciência coletiva precisa dessas histórias, o que é muito fantástico é que elas vêm a nós. Eu não passaria pela cabeça estar a contar a Ler Lorá há 2 anos atrás, quando eu própria estava a sentir a Ler Lorá na minha vida e a percebê-la, porque foi preciso 2 anos para vos dizer aquilo que partilhei hoje convosco numa hora. Precisei de 2 anos para entender. E tenho a certeza que se eu a partilhar para o ano, vai haver muito mais riqueza. Eu vou entender mais coisas com mais profundidade. O importante é isso que tu dizes, nós deixarmos encantar e entranhar, não é? Por Sim, esta... e entranhar. Por esta magia também. O curioso é falaste agora, que de facto há uma transformação das histórias conforme as necessidades. Às vezes não percebemos, outras vezes percebemos. Há quem perceba. Eu penso que há quem perceba, e há quem use, e há quem perceba porque sabe, conhece, sabe o que está a fazer,
e há quem use porque lhe foi transmitido e vai passando, como uma espécie de contágio. Porque, curiosamente, certas coisas boas e más se contagiam. Não se contagiam no ar. As pessoas às vezes dizem isto são más energias, etc. Algumas coisas são do zona das energias, sei lá, do elemento fogo. Mas outras são do elemento ar. E o ar tem aspectos muito poderosos na comunicação. E contagia, de facto. As histórias vão passando pelas várias pessoas, pelos vários meios de comunicação, transformadas por alguns, como o Walt Disney, em algumas coisas bem, noutras mal, porque lembro-me de alguns aspectos das histórias do Walt Disney que são brilhantes. Uma delas tem a ver com a Bela Adormecida, que é a questão das três fadas e da bruxa má, que eu conto muitas vezes. Há duas fadas que dão belos dons à Aurora, e vem então a bruxa má, que não foi convidada, e que entra e que dá a maldição de que ela vai morrer aos 18 anos, picada por uma boca. E vem a terceira fada, que diz que felizmente, porque ela atrasou-se, e diz que felizmente chegou no fim, e esse chegar no fim vai lhe permitir uma coisa muito importante, que é, já que não pode transformar, alterar completamente o poder da bruxa má, que é muito poderosa, vai sim dar o dom que compete naquela sequência de magias, que é ela não morrer, adormecer 100 anos e depois acordar com o príncipe. E com isto, nesta história, que eu me lembro sempre que é do Walt Disney, que é já uma alteração do Walt Disney, há aqui uma mensagem muito interessante, muito profunda, alquímica, que é a terceira fada vem dizer que não entra em guerra com a bruxa má e, de certa maneira, não faz confrontos e não gera confrontos nas próprias pessoas que estão a ouvir, porque elas podem dizer, não, a bruxa má tem muita força, ela não vai... Não, então ela diz, não vou conseguir fazer esta mudança, vou alterar já que posso. E como posso sem pôr em causa a bruxa má, ela na realidade sem pôr em causa alterou completamente aquela bruxaria, porque de facto assim já não morria mais, ficava viva com toda a corte, os amigos e os pais e tudo isso, e ainda por cima encontrava um príncipe que só podia encontrar dali a 100 anos, porque se fosse agora o príncipe não estava vivo. Portanto, vejam como é possível transformar algo que ia ser tão terrível em algo de magnífico. Eu penso que isso é o poder mágico dos terapeutas. Também. Eu penso que essa é realmente a magia dos contos, não é? E quando começamos a perceber as camadas que eles têm, e a riqueza imensa que eles têm, os níveis de interpretação fabulosos, é muito fascinante. Ele fez o que pôde. Eu penso que o Walt Disney a mim cativou, porque ainda vi muito o Walt Disney. De qualquer forma, ele, em alguns pontos, ele realmente deturpou bastante os contos que eram muito anteriores a ele. Estou-me a lembrar de Branca de Neve, e a Branca de Neve e os Sete Anões, todo esse conto é um conto altamente alquímico. Ela era branca como a neve, a obra branco, o albedo, ela era vermelha nas faces, vermelha nas faces e o vermelho do sangue, a obra, o rubedo, e era o cabelo preto, o nigredo. Toda ela representava a obra, desde o nigredo até ao rubedo, até à ressurreição, todo o processo iniciático da individuação está contido na Branca de Neve. E uma das coisas que ele turpou aí foi a questão da bruxa, porque a bruxa era a antiga anciã nas sociedades matriarcais, que agora as meninas têm medo, porque é uma bruxa má, quando ela era a avó, a anciã, a curandeira e a xamã, que iniciava as mulheres nos mistérios da sexualidade e nos mistérios do ser mulher. E essa iniciação quebrou-se na nossa cultura. E este mito revela esse hediondo que hoje as nossas anciãs são bruxas, são invisíveis, são o que são. Não é? E os nossos anciãos também. Mas então isso dava para outros contos e para outra sessão. Porque se nós formos ver isso, por exemplo, há um baralho que é o Gaian, que eventualmente aqui será apresentado, porque é um baralho magnífico, que está cheio dessa nova magia, de algumas alterações destas histórias. As figuras da corte são transformadas, não têm os mesmos nomes que no tarot tradicional e, portanto, em cada aspecto da figura da corte há homens e mulheres, não há apenas o homem e a mulher. Não, há homens e mulheres. Por exemplo, os reis são
os sábios, e portanto são sábios e sábias, não há apenas. E por aí adiante, os exploradores, que são os cavaleiros, são tanto também homens como mulheres. É um outro conceito que vamos fazendo alquimicamente. O tarot faz isso, também transformando no fundo as histórias através dos próprios baralhos. Os baralhos são transformadores. A escolha de um baralho é, digamos, uma escolha da magia que nós fazemos na consulta com outros ou connosco próprios. Portanto, isso é sutil. As cartas estão lá, mostram-se se nós olhamos para elas e pela mensagem, pela emoção, pela figura que lá está, acontece qualquer coisa em nós. Não é só, são também as palavras, obviamente, do tarólogo, mas não é só, é também a escolha, as imagens e depois a maneira de contar. É um conjunto muito interessante. Nós falamos muito nos maus e bons olhados, há muito disso na nossa cultura, mas se calhar não há tanto estas questões do poder mágico das palavras, das construções por palavras, porque nós, desde a infância, no fundo, os nossos pais são os primeiros feiticeiros, fadas ou feiticeiros, como quisermos chamar, a criar e a transformar as nossas vidas. Quando eles dizem coisas como tu és um bom menino ou uma boa menina, tão inteligente, tão capaz, ou pelo contrário, tão incapaz, nunca vais ser nada, não vais casar, não tens coisa. Todas estas coisas que são ditas ou porque estão cansados ou porque veem no filho a imagem do pai deles ou delas, estas coisas que são passadas logo são magias e muito poderosas, porque nós pensamos às vezes que esquecemos delas, mas não, estão muitas vezes marcadas em nós. Algumas têm prazo para aparecerem, são magias programadas do género: quando fores mais velho não vais conseguir isto, ou quando fores adulto não vais fazer aquilo. São magias programadas. E, no fundo, esta magia que está no tarot está, no fundo, em todas as terapias ou todos os processos de crescimento. É subtil, é interessante e é muito poderosa. Portanto, tomarmos consciência dela é ganharmos também uma força grande para usarmos connosco e para usarmos com os outros. Portanto, se calhar eu penso que para algumas pessoas, aquelas que já não viam isto desta maneira, as que não viam ou ainda não viam isto desta maneira, agora quando virem uma história ou um filme ou o que for, vão estar, penso que, mais atentos ao que vai estar. Por vezes aquilo está encoberto camadas de espetáculo, mas por baixo tem coisas interessantes, algumas muito interessantes. Eu tenho encontrado filmes, estes americanos, muito espetaculares, com mensagens sutis muito boas e outros muito mais. Mas cuidado, as histórias temos que as escolher. Okay? Portanto, fazem parte da grande riqueza das nossas vidas. Estão lá, não são só os bibelôs, a casa, o carro, etc. São as histórias. Não sei se tens acrescentar. Estás-me a lembrar que o povo diz com razão: não vais no conto do vigário. Nós temos que saber escolher as histórias. Queria perguntar-nos só uma coisa. Só um segundinho. De alguma maneira estava a responder, porque a minha pergunta era como é que se transfere estas histórias para o tarot. Os arcanos, no fundo, portanto, o tarot tem uma simbologia muito própria, uma história, cada arcano tem a sua história. E daí estava a ser, quando pus o dedo no ar, isto parece que a resposta veio logo em espiral. Pronto, era essa. Mais alguém que queira pôr alguma questão? Não propriamente uma questão, mas agradecer-vos, porque foi muito bom ouvir os dois. Querem aproveitar? Não?
Então, queria, não sei, passar a ti, Vera, não sei se queres terminar então com essa coisa. Quero agradecer e agradecer também este encerramento. Para mim é um encerramento. Foram 2 contos, o mito de Psiquieros e a Ler Dorá, e eu acredito que virão outros. Não é, João? É sempre um prazer muito grande partilhar com o João, que para mim é um grande sábio, o João Caldeira, e é um prazer poder partilhar convosco estas linguagens, esta simbólica e esta magia. Eu gosto muito da palavra magia, acho que tem muito a ver com a forma como a minha criança interior sente a vida, e agradecer e dizer-vos que, como trabalho de casa, pensem na vossa história como se fosse um conto de fadas e terminem-na. Deem um final à vossa história, mas como se fosse um conto de fadas. Era uma vez uma princesa que nasceu e um príncipe que nasceu naquele reino, filho de... É o vosso trabalho de casa para este verão, está bem? Construírem a vossa história. Um bom conto. Pronto, eu vou agradecer por estarem aqui, darem riqueza a estes encontros, que eu vou passar aqui um bocadinho de publicidade. São todas as quartas-feiras aqui às 19 horas, a começarmos aqui às 19 horas, a serem transmitidos e gravados. E pronto, é um espaço aberto, é um espaço para falarmos das coisas, para falarmos em histórias, para falarmos em cartas de tarot, para falarmos em coisas relacionadas em astrologias, toda uma série de coisas. Para a semana vou já também anunciar que teremos aqui o Luís Lesina falando também sobre as influências judaico-cristãs no tarot, portanto algo que é também algo de história, que está na nossa cultura e que influencia também o tarot, e não só, claro, obviamente. Portanto, aproveito já agora que lembraste que também dou uma palestra, uma tertúlia, num outro espaço, o Espaço da Rosa, nesta sexta-feira, e o Espaço da Rosa fica em Alvalade, é uma casa vegetariana, é um restaurante vegetariano, e vocês podem jantar e assistir à palestra. A palestra começa às 9, é das 9 às 10, e vou falar sobre a astrologia mundial, portanto, sobre este contexto astrológico que estamos a viver. Portanto, já agora, desculpa lá, mas eu aproveitei. Fizeste bem. E come-se lindamente, come-se muito bem. Chama-se Espaço da Rosa e fica... Sim, se não eu depois dou-lhe aqui o meu contacto, está bem? E pronto, obrigado então. Obrigado também a quem nos viu. Obrigado.